aí galera, beleza? Fazendo esse vídeo aqui pra apresentar esse jogo aí que tá no Kickstarter também, o Road. Ele é um jogo que é versus e cada jogador vai representar uma das facções do jogo. Como o jogo ele tá numa fase muito avançada de lá, tá quase saindo, então ele mudou bastante referente vai ter só 4 facções. Aqui a gente tem mais facções porque tá mostrando algumas facções da expansão e a gente não vai falar sobre elas nesse vídeo, tá? A gente vai falar só das 4 facções do jogo base. Então vou fechar aqui só para poder ficar menos poluído. Enfim, o legal desse jogo é que cada facção tem um estilo próprio de jogar, cara. Então, esse aqui é o mapa do jogo, onde aqui do lado esquerdo dá pra ver que uma das condições de vitória é alcançar 30 pontos de vitória, né, para ganhar o jogo. E a segunda condição de finalizar o jogo é conseguir uma das 4 cartas que muda as condições de vitória. Aqui, essa aqui é uma delas. É a carta de dominação. Então tem 4 cartas que mudam as condições de vitória. Aqui a segunda. E enfim. Então são esses dois jeitos que tem de estar finalizando o jogo. Ou conseguindo 30 pontos de vitória, ou mudando as condições de vitória para que sejam diferentes, né? Eu vou explicar um pouco mais sobre essas cartas depois. Enfim, vamos falar das facções primeiro, né? No manual, é, fala que existe uma ordem predeterminada para poder jogar o jogo. Então, sempre que for jogar, o, a, a facção dos gatos vai primeiro, a facção dos pássaros vai segundo, a facção da aliança vai em terceiro e a facção dos vagabundos vai em quarto lugar. O que isso quer dizer? Se você estiver jogando um jogo de 2 players, é ideal que você pegue a facção dos gatos e a facção dos pássaros. Se você estiver jogando de 3 players, os gatos, os pássaros, a aliança. Se você estiver jogando de 4 players, introduz os vagabundos, tá? Na parte de trás da ficha de personagem, a gente vai ter algumas informações ali. Deixa eu tirar os tokens aqui. Então a gente vai ter algumas informações. Então a complexibilidade da facção que você está jogando, se ela é uma facção que ataca muito, mais defensiva, né? Então ela tem um ataque mais moderado, né? A manutenção das cartas e a habilidade de criar itens, tá? Então fala se é baixo, moderado ou alto, tá? Então esse aqui é uma facção bem equilibrada. Explica como a gente faz o setup da facção. A gente vai voltar nisso aqui um pouco depois. E o estilo que você joga com a facção. Então cada facção tem um estilo diferente. Na parte de cima a gente tem quais são os tokens no canto da sua escolha. Então aqui está o token do forte, então você pode colocar o forte ou aqui em cima, ou lá embaixo, ou então no canto da sua escolha. Então vamos colocar aqui o forte, que no primeiro jogo lá ficava o forte aqui em cima. Aqui, então vamos fazer aqui só para complicar menos a cabeça aqui. Então a gente coloca o forte ali, ali vai ser o forte dos gatos, tá? Em segundo lugar, a gente vai colocar um guerreiro em cada clareira, exceto o canto
oposto do que tiver o forte. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os guerreiros. E a gente vai colocar os guerreiros um em cada uma das clareiras. As clareiras, elas são representadas, tem duas informações importantes aqui. As clareiras, elas são representadas por animais. Como você sabe, tipo assim, o jogo ele tem quatro tipos de animais que influenciam o jogo. Então a gente tem as raposas, os ratos, os coelhos e os pássaros. Esses animais, eles são uma comunidade aí da floresta que está ajudando os jogadores a completar o objetivo. Então até nas cartas aqui que a gente vai pegar, se a gente olhar ali no canto esquerdo superior, então tem os pássaros, as raposas, os ratos e os coelhos. Cadê o coelho, 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 coelho? Porra. Aqui, coelho, tá? Então são esses quatro tipos de animais. Toda vez que você precisar de usar uma carta de coelho, que você tiver uma clareira, porque dá pra gente notar aqui nas clareiras, voltando, falar delas, depois eu volto a falar das cartas para não complicar muito a cabeça. Se você olhar as clareiras, as árvores elas têm uma determinada cor. Então, por exemplo, essa clareira que é influenciada pelos coelhos, já essa aqui é influenciada pelos ratos, já essa aqui é influenciada pelas raposas. Dá pra ver que não tem nenhuma clareira influenciada pelos pássaros, porque os pássaros eles são uma espécie de coringa. Então, os pássaros eles podem influenciar qualquer clareira. Então, se você precisar de é, fazer algo na clareira dos ratos e você só tem carta de pássaro, você pode fazer do mesmo jeito, tá? Então, vamos voltar lá no setup dos gatos, então, né? Então, a gente vai colocar os guerreiros nas clareiras, exceto no diagonal oposta. Então é mais ou menos esse jogo aí, é como se os gatos estivessem reinando esse lugar aí e os outras facções estão tipo se revoltando contra isso. Ok, a gente colocou em todos, exceto na diagonal oposta, tá? Voltando aqui no setup dos gatos, coloque um sawmill, né, que é a serraria, um workshop, que é o lugar onde a gente crafta os itens, e um recruiter, que é onde você pega tropas. Eu posso colocar ele no keep ou então a qualquer lugar adjacente, esses três tokens. Então, quando a gente está fazendo o setup do jogo aqui, a gente vai cobrir todas essas posições com os tokens, tá? Então, inicialmente ali aqueles tokens que a gente vai colocar um de cada um, eles não requerem gasto de nada. Aí a partir dos próximos tokens eles vão pedir gasto de madeira. Enfim, a gente pode colocar esses tokens em qualquer lugar que a gente queira, pode ser no keep ou em lugares adjacentes. O que isso pode influenciar? Pode influenciar de duas maneiras. Uma, quanto mais distante da guerra, vai ser mais difícil do pessoal destruir a sua estrutura. E a segunda coisa é que, por exemplo, se você precisar de contratar tropas e você tiver cartas de raposa na mão, você só vai conseguir contratar no keep da raposa, quer dizer, na clareira da raposa, tá?
Então, se o seu negócio de recrutar tropas estiver aqui no do coelho e você tiver e você tiver só carta de raposa, você não vai poder recrutar, porque o seu negócio de recrutar está lá no clareira do coelho. Então, se você tiver uma carta de pássaro, você pode ignorar essa restrição e colocar sua tropa que você recrutou lá. Enfim, vou colocar o workshop. A mesma coisa, o workshop funciona. Se você precisar de construir um item, o item ele tem algumas informações. Vou explicar as cartas depois. Mas, por exemplo, na parte de baixo do item tem o que você pode construir e quais animais que você precisa para poder construir. Igual aqui, eu preciso ter um workshop em 2 clareiras de raposo para construir essa espada que ganha esses pontos de vitória. Já esse aqui eu preciso ter um workshop só em uma clareira de rato para poder construir isso aqui e ganhar. Tá? Então, vamos continuar, né? Colocando aí, a gente vai colocar agora o Recruiter. A gente só pode colocar essas construções nos espaços. Então a gente construiu aqui o sawmill. Não tem espaço para construir mais nada aqui, tá? A mesma coisa que o workshop. A gente colocou o workshop aqui, então tem espaço para construir uma coisa mais aqui. A gente vai colocar o Recruiter. Vamos colocar o Recruiter. Colocar o Recruiter aqui. Ok. Vamos voltar ali na parte de trás da ficha e ver. E encha os seus build tracks com workshop, recruta, exceto os cantos da esquerda, né, que foi da onde eu tirei. Então é isso aqui, ó. Enchi aqui os espaços e do canto menos aqui, né, que é onde eu construí lá no mapa, tá? Ok, tudo bem. Nós fizemos aí o setup dos gatos malucos, tá? Então, quando for começar o jogo, eu vou estar explicando como funciona aqui as fases dele. Então, vamos fazer aí o setup da segunda facção, que é a facção dos pássaros, né? Cadê eles? Estão aqui embaixo, aqui. Então, os pássaros, eles funcionam totalmente diferente dos gatos, né? E eu vou entrar em detalhes aí depois da gente fazer o setup de todas as facções. Então, vamos fazer aqui primeiro o setup dos pássaros. Enfim, a gente vai pegar todos os tokens deles. Então, dá pra gente ver aqui inicialmente que os tokens são diferentes. Então, o estilo de jogo vai ser totalmente diferente. A complexibilidade, agressão, carta, craft. Então, eles são mais agressivos, né? Setup. Vamos lá. A gente vai colocar seis tokens de guerreiros e um token de galho no canto que tiver limpo na diagonal oposta da onde tiver o keep. Se o Marco Wise, o gato, não estiver jogando, tá, que não é o caso, então vamos fazer isso aí. Vamos colocar aqui no canto inferior esquerdo o galho e vamos colocar 6 guerreiros ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então a gente está em uma clareira aqui influenciada pelos coelhos.
Vamos ver se tem mais alguma coisa. Escolha um líder para comandar a resistência aqui. Não, escolha um líder e mantenha ele próximo. Tá, então a gente vai escolher um desses 4 líderes, o que vai influenciar o bônus deles aqui embaixo aqui, ó. Então, isso aqui é bom. Então vamos pegar isso aqui. Cada vez que eu recrutar, eu recruto 2 Warriors ao invés de um. Então, pra gente já começar o jogo já picotando, vamos escolher aquele ali. Vire a sua ficha de personagem, né? E coloque o líder que você escolheu no espaço. Pegue os seus 2 visors e coloque na coluna do Decree, né? Eu vou explicar isso depois. Encha os seus a sua track de hosts com os hosts, exceto o mais à esquerda, que foi o que a gente tirou para colocar lá em cima. Então a gente pegou aqui os nossos visors aqui, tá? E vamos deixar eles aí. Eu vou explicar depois como que funciona aí a facção, tá? Então nós fizemos aí o setup dos pássaros também, tá? Vamos agora fazer o setup da aliança. Então, ok. Vamos virar aqui a carta. Então a gente vai pegar 10 guerreiros, a gente vai pegar 3 tokens de bases e 10 tokens de simpatia, que são essas mãozinhas aí. A complexibilidade deles é alta, então, tipo assim, até agora o mais difícil de jogar dos 3 aí que a gente viu. E a habilidade dele de craftar coisas é bem alta e o restante é moderado. Então, ok, beleza. Vamos ver aí o que a gente tem que fazer. Vamos tirar isso daqui de cima, porque está atrapalhando aqui a visibilidade. E vamos tirar esses tokens daqui também, que está atrapalhando ali. Depois a gente volta com eles. Ok. Então, primeiramente, a gente vai tirar 3 cartas e adicionar elas no nosso suporte, tá? Então, vamos já pegar aqui 3 cartas dessas aqui, ó, e elas vão ser os nossos suportes. Deixa eu tirar isso aqui, que tá atrapalhando um pouco aqui. Porque isso aqui é para manter as cartas em segredo. Como a gente está fazendo só um tutorialzinho aqui, não precisa manter nada em segredo. Beleza, a gente pegou as 3 cartas e colocou os nossos suportes. Coloque suas 3 bases nos espaços correspondentes, né? Encha com os seus simpatia tokens, os seus tokens de simpatia na track de simpatia. Então o setup dele foi o mais simples de fazer, mas ele é o mais desgraçado de jogar isso aqui. Então beleza. Vamos fazer aí o que o cara pediu. E vamos colocar os Sympathy Tokens lá. Opa. Que bosta. Vamos colocar os Sympathy Tokens aí em cima.
Oh, meu Deus. E vamos colocar as bases aí em cima também. Que bosta, que esse trem tá todo louco, é? Ok. Fechou. Fizemos o setup desse aqui também, tá? Fizemos o setup desse aí também. Agora vamos fazer o último setup, que é o setup do vagabundo lá. Vamos virar aqui a fichinha dele. E ele também funciona totalmente diferente. A questão é, então a gente vai... Ele não tem guerreiros, ele não tem construções e ele não tem tokens, tá? Para colocar aí no mapa. O vagabundo, ele vai ter um token preto que vai representar ele no mapa. Então, um token aqui vai representar ele no mapa. Ele vai ter 7 itens. Isso aqui é os tokens que a gente vai, tipo, pegar, separar, né? Então, a gente vai separar 7 itens, vai separar 7 itens das... 4 itens que vão ser encontrados nas ruínas. Então, esses itens aqui, eles vão ser embaralhados para a gente colocar nos espaços correspondentes. Vai separar os tokens de relacionamento com as facções, então esses tokens aqui, e vai pegar 3 cartas a mais de personagem, tá? Que é aquelas cartas lá iniciais, tá? Agora vamos fazer o setup dele aqui. A gente vai escolher um dos personagens. Como no primeiro jogo lá só tem essas 2 opções, então vamos falar só delas. O resto aqui é da expansão. Aqui, ó, esses aqui de baixo é tudo da expansão, então nem vamos falar delas não. O que esses 2 vagabundos aí tem? Esse aqui é um guaxinim e esse aqui é um castor, né? Então esse aqui ele tem a habilidade de roubar. Você gasta num token de tocha, você pode pegar uma carta randômica da mão de um player que tiver no mesmo clareira que você. Esse aqui são seus itens iniciais, que você vai pegar os tokens dele. E já esse aqui, ele pode gastar um token de tocha para pegar uma carta da pilha de descarte e que bate com a mesma clareira que você estiver. Então, por exemplo, você pode pegar uma carta lá da pilha de descarte, se você tiver aqui da raposa, ou você pode pegar uma carta da pilha de descarte se você tiver aqui do rato, mais ou menos isso. Voltando. E os itens iniciais deles são diferentes, tá? Então, a gente... Vamos pegar o ladrão aí, o maluco. Tá? Vamos pegar esse ladrão maluco. Essa questão aqui de quests aqui, acredito que é da expansão também, tá? Acredito que é da expansão também, isso aí. Enfim, vamos fazer o setup dele. A gente já escolheu o personagem, retornar o resto para a caixa, né? Para não retornar o resto pro inferno, hein? Vai pra caixa, porra. Retornar o resto para a caixa, coloque o seu personagem em qualquer floresta que você quiser aí, ó. Então, o que a gente tem que atentar mais é onde que estão as ruínas, tá? Então vamos colocar nessa floresta aqui que está próximo dessas 2 ruínas, que vai ser itens que a gente vai poder pegar. Os lugares que são ruínas tem um R ali no mapinha ali, ó. Então vamos deixar ele ali naquela floresta ali.
Pegue as 4 ruínas do mapa e pegue as 4 ruínas. Tá, a gente vai embaralhar esses itens aí e vai colocar eles nas ruínas, tá? Cadê? Eles estão, acho que aqui, ó. Então a gente vai embaralhar eles e vai colocar eles nas ruínas aí, ó. Então a gente não sabe quais que são os itens que vão vir aí. Cadê? Tem outra ruína aqui. E onde que tá a última ruína? Ruína, ruína, ruína. Ué? Tô conseguindo achar de lado aqui não. Aqui, achei. A gente já sabe que é uma espada ali, mas só pra explicar o jogo tá bom. Que é aqui, né? Fechou, então a gente só na floresta top aqui. Vamos voltar aqui, então a gente embaralhou e colocou as ruínas. Vire sua ficha de jogador, coloque sua carta de personagem no seu espaço de personagem, né? Pegue seus itens iniciais, marcados com a letra S, listados no seu, na sua carta de personagem, coloque eles no seu saco. E nas tracks que batem com o mesmo ícone. E retorne os que você não vai usar para a caixa. Coloque os tokens de relação com as outras facções, exceto o vagabundo. Tá. Então tá, vamos virar aqui. Então, como a gente vai jogar com essas facções aqui, a gente vai colocar elas no indiferente ali, tá? E o restante ali que não vai ter, a gente vai mandar pro inferno. Ok. Os nossos itens iniciais, cadê o nosso personagem? Vai pra cá, os nossos itens iniciais. Vamos pegá-los. Itens iniciais. Ah, estão aqui. Start itens. Então com a letra S. Então a gente tem uma bota, uma tocha, um chá e uma espada. Um chá, uma espada, uma bota e uma tocha. Isso. O resto aí vai para a caixa do jogo. Então a gente vai colocar eles ou na sacola ou onde o item bate com a descrição. Então tocha, bota, vai aqui para sacola, tá? Eu posso carregar na sacola no máximo 6 itens. 2 para cada sacola que eu tiver aqui, tá? Então, ok. Fizemos o nosso setup. Agora, vamos explicar como que funciona cada facção, tá? Nesse vídeo aqui, eu não vou entrar no detalhe dos rounds, porque senão o vídeo vai ficar umas 3 horas aí. Mas enfim, vamos lá explicar como funciona cada facção.
Essa facção aqui vai ter a história, né, da facção. Vai ter falando aqui sobre o forte, então somente você pode colocar peças na clareira que tem o forte. Então o outro jogador não poderá. Mas só tem só um espaço, né? Mas se bem que se colocasse o forte aqui nessa aqui, ele iria ter duas, né? Ele é top então, para colocar um forte. Enfim, os gatos ainda têm os hospitais, então qualquer hora que um guerreiro dos gatos aí perder uma batalha, você pode gastar uma carta da sua mão para mover um guerreiro é, que tiver que iria morrer para o seu forte. Então, ao invés de morrer, você tipo leva o cara pro hospital. Aqui a gente tem um espaço para itens que você construir, porque se o vagabundo tiver em jogo, você vai construir itens e o vagabundo vai tipo te dar cartas para poder pegar esses itens que estão aqui, tá? Que vai melhorar a jogabilidade dele. Todos os jogadores eles vão ter três fases. Então, como o gato ele vai começar primeiro, ele vai fazer as três fases dele, o outro jogador em sequência faz as três fases dele e vai fazendo isso até as condições de vitória serem alcançadas, tá? É... Então na fase do Bird Song, ele vai colocar um de madeira em cada serraria que ele tiver. Então ele vai começar, ele vai pegar um de madeira e vai colocar no sawmill dele lá. Na fase do dia, ele vai poder criar item usando o workshop. Uma coisa que eu esqueci aqui é que no início do jogo, lá na parte do setup, a gente vai voltar para isso aqui que a gente tá fazendo o gato ali, mas cada jogador ele tem três cartas, tá? Então o gato ele vai ter três cartas. O doidinho aqui vai ter três cartas. O maluco ali vai ter três cartas. E o doidão de linguiça aqui vai ter três cartas, tá? Voltando aqui no gato aqui, maluco. Porra, veio todas as cartas aqui no início aqui, ó, de... Eu vou explicar também como é que funciona essas cartas de dominação aí, então. Então tá, usando o workshop a gente pode construir itens. Então como que a gente faria, né? A gente vai olhar onde que está o nosso workshop, então ele está em um lugar que influenciado por coelhos. Então a gente, para construir algum item, a gente tem que olhar aqui, igual aqui, a gente tem um item que pode ser construído, que dá um ponto de vitória e uma bota, tá? Então a gente pode construir esse item aqui, ó, só que é uma carta de pássaro. Vamos construir esse item aí então, ó. Então o que vai funcionar aqui? A gente vai pegar o nosso marcador aqui e vai colocar em 1. Ali tá os marcadores dos players. Espera aí. Aqui, ó. Então vai pegar o nosso marcador e colocar em 1. Beleza. A gente fez esse item porque a gente tem um coelho trabalhando pra gente nesse workshop que tá ali. Então a gente conseguiu. Essa carta vai para o descarte, só que antes dela ir para o descarte, a gente vai pegar a bota ali, ó, e vai colocar aqui no espaço aqui, porque o gato maluco lá pode, o gato não, o vagabundo pode pegar essa carta aí depois. Essa carta vai para o descarte. Beleza. Então a gente criou um item. A gente pode fazer até 3 ações, né, no nosso turno e uma ação a mais por
carta de pássaro que a gente tiver, tá? Então, beleza. Vamos ver aí. A gente pode batalhar, pode marchar. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu posso, nesse de marchar, eu posso com tropas de uma clareira andar 2 vezes, ou, por exemplo, uma vez com uma tropa de cada clareira. Igual, por exemplo, aqui que eu vou fazer isso aqui já. Ó. Vou andar com essa pra cá e vou andar com essa pra cá, porque os pássaros ali vão foder. Então, fizemos uma ação. Recrutar. A gente pode recrutar. Então vamos recrutar aonde? Aqui. Uma vez por turno, coloque um ar em cada recruiter. Então vamos recrutar aqui, ó. Beleza? Fizemos a segunda ação. Construir. Vamos construir com a terceira ação, então. A gente vai gastar uma madeira, que é o custo que tem aqui, né? E vamos... Aqui, vamos gastar a madeira. E vamos construir outro sawmill aqui, ó. Pode ser aqui. Aqui. Pode ser. Fechou. Fizemos as 3 ações aqui. A última ação que eu poderia fazer é gastar uma carta para colocar uma madeira no sawmill que bate com a clareira. Por exemplo, das cartas que eu tenho aqui na mão aqui, que são as raposas, eu poderia, se eu tiver um sawmill, aqui eu tenho uma clareira de raposa. Eu poderia descartar minha carta de raposa aqui para colocar uma madeira ali naquele lugar, mas eu não vou fazer isso não, vou deixar aqui direitinho, beleza. Então vamos aí vamos passar não, aqui tem a Evening ainda, então a gente vai tirar uma carta, vai comprar uma carta ali, adicionalmente mais uma carta por cada bônus de comprar carta que tiver descoberto. O bônus de comprar carta a gente adquire aqui nessa fila aqui, ó, de recrutar. Então a gente pode comprar até 2 cartas a mais aí. Fechou então aqui o turno. Vamos só comprar nossa carta aqui, ó. E vamos deixar ela aí pra gente usar depois. Isso aqui não é espaço para colocar carta não, tá, gente? As cartas ficam na mão em segredo. Isso aqui é porque tem algumas construções que você faz que elas ficam permanentes no jogo, então você deixa elas aqui em cima aqui para falar que você tem você criou algo que vai te influenciar até o final do jogo. Então vamos para o segunda facção. Essa facção aqui, ela vai ter também a história dela aqui. Vamos ter as peculiaridades dela. Então você manda em clareiras que tiverem empates. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor que a facção verde ali da aliança estivesse disputando com a facção dos gatos. A gente vai olhar a quantidade de tropas e de estruturas que tem para saber quem tem mais e quem manda ali naquela clareira. Quem tiver mais, manda. Só que se tiver empate na quantidade de tropas e de estruturas, ninguém manda, exceto os pássaros. Os pássaros, eles sempre ganham um empate, tá? Quando eles craftarem itens, ele sempre vai marcar um ponto de vitória. O que isso quer dizer? Tem alguns itens que você crafta que vai te dar tipo 2 pontos, 3 pontos de vitória. Igual, por exemplo, essa espada aqui dá 2 pontos de vitória.
Só que se os pássaros eles craftarem essa espada, eles vão ganhar um ponto de vitória. Sempre ganha um ponto de vitória pelo item que você está craftando, exceto se você tiver esse líder aqui com você, tá? Mais uma vez o espaço para os itens craftados, né? E vamos lá para a fase do Birdsong deles. Então na fase do Birdsong eles vão... Se você não tiver cartas na mão, você vai poder tirar uma carta de graça. Não é o nosso caso, a gente tem 3 cartas na mão. A gente pode adicionar 1 ou 2 cartas para o Decree. E somente uma dessas cartas pode ser cartas de pássaros, tá? O Decree é aqui em cima, onde a gente vai decidir nossas ações. Então a gente tem 2 ações já aqui de Greats, onde a gente pode colocar elas no mesmo lugar. Então eu posso recrutar 2 vezes em qualquer área, se for de pássaro, ou recrutar em áreas de coelho, tá? Como a gente está aqui em uma área de coelho, eu poderia usar esse token de recrutar aqui. Só que só dá para recrutar em uma clareira que tenha galho, tá? Então só dá para mim recrutar aqui nesse lugar aqui. Então vou usar esse coelho aqui para recrutar. Eu posso colocar até 2 das minhas cartas, mas eu não vou colocar mais carta não. Vou usar só 3 ações aí nesse turno. Vamos mover. Se eu fosse mover com outra carta que não fosse pássaro, vamos supor que eu não tivesse cartas de pássaro ali, aí eu teria que usar uma carta de raposa se eu quisesse mover para cá e uma carta de rato se eu quisesse mover para cá. Como a carta de pássaro ela é coringa, então eu posso mover para onde eu quiser. Mover. E mover. Eu vou mover 2 vezes. Beleza, essas 2 cartas vão ficar na mão. Beleza. Então a gente já fez o segundo passo aqui. Terceiro passo, se você tiver, se você não tiver galhos, coloque um galho e 3 árvores no espaço, na clareira que tiver menos peças, tá? Então isso aqui é só se você estiver perdendo o jogo que você vai usar essa ação aqui. Então vamos lá para as ações do dia. Primeiro a gente pode craftar usando os galhos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo, inicialmente eu posso craftar só itens criados por coelho, com um coelho, porque eu tenho um host no coelho, então não daria para mim craftar raposa. Para mim poder colocar, criar essa espada aqui, por exemplo, eu teria que ter um galho em 2 lugares de raposas, tá? Então um galho aqui e um galho aqui, por exemplo. Acredito que seja essa informação aí que seria a correta, né? Mas enfim, ele só pode criar os itens se ele tiver galho no lugar, e ele só pode ter um galho por lugar, tá? Tá, craftar usando holds. A gente resolveu o decree, tá? Que é aqui em cima aqui, tá? Então, pô, eu poderia ter construído um hold, ó, vacilei, ó. Poderia ter construído um hold. Poderia ter me movido uma vez. Eu sempre faço na sequência aqui, tá? Então vamos lá então. Eu só posso construir host em lugar que não tenha host, tá? Ok. Vamos fazer na sequência aqui, então vai a cartinha do coelho para o descarte.
Cadê? Descarte. Tô meio perdido aqui, tá aqui em cima aqui, ó. Vai pro descarte. Então eu vou poder recrutar no espaço tem coelho, então vou recrutar ali. Quando a gente recruta, a gente recrutaria um, mas como a gente tá com o líder maluco aqui, a gente vai recrutar dois ao invés de um, tá? Então vamos fazer o exército dos passarinhos malucos. Agora a gente vai poder se mover uma vez, tá? Então a gente vai pegar qualquer número de tropas que quisermos e vamos mover. Vamos mover aqui para esse clearing aqui. Vou deixar 4 e 4. Né? E vamos nos mover pela segunda vez. Então vamos pegar qualquer quantidade de tropas e mover aqui para cima. Beleza. Ok, resolvemos os decree. Se, por exemplo, eu quisesse batalhar com esses gatos aqui, ó, eu teria que ter uma carta no decree de Battler ali, ó. Então, uma de pássaro ali no Battler ou uma de rato para poder batalhar com esses dois ali. Um pouquinho para frente eu explico aí como funciona a batalha. Vamos continuar aí com o round aí, né, dos pássaros. Então a gente resolveu o decree já. E agora a gente vai marcar pontos de vitória de acordo com o host tracks. Como a gente não construiu hosts aí, a gente não vai marcar porra nenhuma. Vacilamos. Deveria ter construído um host e ia ganhar já um ponto de vitória já no início do jogo aí. Uma coisa que eu esqueci aqui do gato aqui, ó, porque o gato ele ganha ponto de vitória construindo, então ele ganharia um ponto de vitória por ter construído esse negócio aqui, ó. Então a gente vacilou aqui de não ter marcado aqui, ó. Voltando aqui no doidinho aqui, então a gente não vai ganhar o ponto de vitória pelos hosts. E a gente vai tirar uma carta, adicionalmente uma por cada bônus descoberto que tiver. Os bônus descobertos estão aí. Então você vai poder comprar no máximo 3 cartas quando tiver aí com cheio de galho aí espalhado. Então a gente vai comprar uma cartinha aqui e vai deixar com nossas 3 cartinhas, 2 cartinhas ali que a gente tem. E acabou o turno dele. Uma coisa importante para se falar desse clã é o seguinte: se você decidiu fazer uma ordem que você não teve condições de fazer, por qualquer motivo, ou por falta de atenção, sei lá. Por exemplo, vamos supor que você queria... Vamos colocar que você queria se mover, depois batalhar e depois se mover. Aí beleza, vamos supor que você foi lá, se moveu, né? Não, pera aí, não tem como fazer isso não. Se mover, batalhar e se mover não tem jeito não, porque você faz na sequência aqui. Então vamos supor que você quisesse se mover, batalhar e construir. Então tá. Vamos supor que a gente se moveu para cá, foi batalhar com os gatos. Então a gente usou o segundo aqui, usou o primeiro para se mover, o segundo para batalhar e a gente perdeu a batalha que estava ali. Então a gente não vai poder construir. Então a gente perdeu a batalha, vamos voltar eles para cá onde ele estava e não vai dar para a gente completar esse último aqui de construir, porque não tem nenhuma estrutura ali, o lugar não está limpo, então não tem como construir. Então vai ter uma reviravolta ali onde a gente vai ter algumas coisas negativas acontecendo, que chama o turmoil. Se você não puder fazer a ação do decree, você vai se fuder. Então primeiro, a gente vai sofrer humilhação, a gente vai perder qualquer ponto de vitória, qualquer ponto por carta que a gente ganharia. Tá? A gente vai perder um ponto de vitória
por carta de pássaro que tiver no Decree, tá? Beleza. Então, qualquer carta de pássaro que tiver aqui, incluindo os Wizards, a gente vai perder ponto de vitória. Então, no mínimo, vai perder 2 pontos de vitória, tá? O segundo, a gente vai descartar as cartas de Decree que tiverem lá em cima. Então, por exemplo, vamos supor que a gente não conseguiu completar a ação de movimento e tiverem mais algumas ações aqui, a gente vai descartar o restante das ações que tiverem ali, tá? A gente vai trocar o líder. Então, o líder que está aqui vai sair e a gente vai escolher outro líder para colocar no lugar, tá? E por último, a gente vai terminar a fase do dia e ir para a noite. Ou seja, a gente não vai poder mais fazer. Acho que já estava claro aqui na primeira aqui, né? Acho que não precisava ter isso aqui não. Então a gente vai poder, a gente já vai já para a parte da noite, já marcar ponto de vitória e tirar a carta ali e acabou, tá? Então, se você não conseguir fazer um das suas ações ali em cima ali, você vai se fuder, resumindo. Vamos aí pro terceiro. Então, a gente vai ter aqui a ação de Outrage, que na verdade não é, isso que é passivo, né? Quando o jogador remove um dos seus tokens de simpatia, que é esses aqui, ou ele passa por um lugar onde tem esses tokens de simpatia, ele tem que te pagar uma carta. Que essa carta vai vir aqui para o seu depósito de ajudantes, tá? Ele deve adicionar uma carta ao seu suporte. Se ele não tiver a carta, porque tipo assim, por exemplo, se você tiver um token de simpatia aqui nessa clareira de coelho, ele tem que te pagar um suporte de coelho. Se tiver aqui o token de simpatia em um de rato, ele tem que te pagar uma carta de rato. Se ele não tiver, ele vai mostrar a mão de cartas dele, que ele não tem, e você vai poder comprar uma carta lá para adicionar no seu suporte, tá? O segundo, a segunda ação. Quando você tiver na batalha como defensor, você vai usar o valor mais alto do dado. Como que funciona? Eu vou explicar a batalha agora, aproveitando já para explicar essa coisa aqui. O dado do jogo ele pode ter 4 possíveis resultados. Então 0, 1, 2 e 3. Quando você vai batalhar, você joga o dado e o valor mais alto é do cara que está atacando e o valor mais baixo é de quem está defendendo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quem está atacando vai causar 3 dano, ou seja, ele vai matar 3 tropas do cara lá, e quem está defendendo vai causar 2 dano, ou seja, ele vai matar 2 tropas de quem está atacando. No caso dessa habilidade do coelho aqui, ele vai usar o resultado mais alto, tá? Em vez do resultado mais baixo, se ele estiver defendendo. Então vamos aqui para o Birdsong dos coelhos. Lembrando que a gente tem os suportes aqui, tá? A gente tem um pássaro e 2 raposas aqui para poder auxiliar a gente fazer alguma coisa. E nós ainda temos nossas 3 cartinhas aqui. Então, no Birdsongs, a gente vai ter a primeira ação, que é gastar 2 suportes que batem com o lugar que a gente queira colocar um Sympathetic token, tá? Os lugares que tem o Sympathetic token vai ser chamados de Sympathetic Clearing. Os lugares que não tem Sympathetic Token são chamados no jogo de
um sympathetic, acho que é um sympathetic, eu não sei qual que é a tradução de um sympathetic, não, deve ser sem simpatia, sei lá. Então você pode fazer a ação de revolta. A ação de revolta, ela só dá para fazer essa ação de revolta se, por exemplo, vamos supor que você tem um token de simpatia. Vamos supor que você tem um token de simpatia aqui, por exemplo. É só uma suposição, não daria para ter porque tem essa ruína aqui, tá? Mas vamos supor que tem. Esse token de simpatia ali não tem a ruína. Então você poderia gastar. Aqui é um lugar simpático, já que tem um token de simpatia aí. Então você poderia gastar 2 dos seus suportes para gerar uma revolta ali na população daquele lugar ali e vai retirar tanto a construção quanto o coelho dali, tá? Então você pode fazer isso qualquer número de vezes. Então se você tiver sympathetic tokens em vários lugares que tenham construções e tropas, você vai tipo revoltar a população para tirar tudo de lá. Além de você tirar, cada vez que você tira uma estrutura de algum inimigo, você marca um ponto de vitória, tá? Além de você tirar essa estrutura do inimigo dali, você ainda vai colocar uma das suas bases, que tem que ser do mesmo tipo do terreno. Então você tem 3 bases que você pode colocar. Então a base do coelho iria aqui, porque a gente está a clareira do coelho. Você coloca ali e ainda coloca um dos seus guerreiros aqui para falar que você tem um oficial, que esse oficial vai te influenciar nessas operações militares. Você vai poder fazer uma ação militar para cada oficial que você tiver aqui, tá? Então tá, expliquei aí essa ação aí de revolta. Vamos voltar aí. Então não dá para fazer revolta no início do jogo, já que você não tem nenhum token de simpatia aí no mapa, tá? Aqui, espalhar simpatia. Então você pode espalhar simpatia qualquer número de vezes, desde que você tenha os suportes para poder fazer. Então a gente vai gastar um número de suportes marcado na linha de simpatia. Então as 3 primeiras simpatias você gasta um suporte só, as outras 3 você gasta 2 e as últimas 4 você gasta 3 suportes. Você vai gastar o número de suporte listado no Sympathy Track para poder colocar os tokens de simpatia adjacente a um lugar que você tenha Sympathic, que você tenha clareira de simpatia, né, adjacente. Se possível. Então se você não tiver nenhum Sympathic Token, que é o caso aqui do primeiro turno, você vai colocar em um lugar que esteja limpo aí, pelo menos, né, que tenha espaço. Então, como ali aqueles pássaros são os vagabundos ali, vamos colocar vamos gastar um suporte de raposa aqui, ó. Gastar um suporte de raposa para colocar esse Sympathic Token aqui embaixo aqui, ó. Ou não, né? Vamos colocar aqui, ó. Ok. A gente pode fazer qualquer número de vezes, então a gente pode fazer de novo, hein? Aqui é qual clareira? Aqui é do rato. Essa carta de dominação aqui a gente nunca descarta ela. A gente pode usar ela,
Só que, por exemplo, ela vai ficar na área aqui de jogo aqui. Se algum jogador quiser pegar essa carta de dominância aqui, ele tem que ter no mínimo 10 pontos de vitória. E ele vai comprar essa carta e vai mudar a sua condição de vitória. Então ele não ganha mais alcançando 30 pontos de vitória, vai ganhar atingindo o que está escrito aqui na carta, tá? Então vamos gastar aí mais um Sympathetic Token. E vamos colocar ele adjacente aqui, vamos colocar aqui. A gente marcou 2 pontos de vitória, né? Porque a gente colocou 2 Sympathetic Tokens. Então vamos para lá. E acabou aí. A gente espalhou simpatia o tanto que deu aí. Espalhamos simpatia. A gente pode espalhar mais simpatia, hein, cara. Vou usar esse suporte aqui, ó. E vou colocar meu último Sympathetic Token aqui, ó. Vou espalhar essa simpatia aí. Então a gente marca mais um ponto de vitória. Ok. E vamos aí para a fase do Daylight aí. Você pode fazer qualquer ação, qualquer número de vezes. Mas aí a gente vai usar os tokens de simpatia que a gente acabou de colocar lá. Então, se a gente quiser construir isso aqui, ó, então para craftar, a gente vai usar o nosso token de simpatia lá, voltando ele aqui para a pilha. Só que tem que ser uma clareira que bate com a carta que você queira craftar. Igual, por exemplo, se eu quiser craftar isso aqui, eu tenho que usar 2 tokens de simpatia de 2 clareiras de rato. Tá? Se eu quiser construir isso aqui, eu tenho que usar 2 tokens de simpatia de 2 clareiras de raposa. Tá? Então, mais ou menos dessa maneira que funciona o craft. Eu não vou querer craftar nada, porque eu não tenho condições. Deixa eu ver se eu tenho condições ali. Porra, isso aqui é top, hein? 3 pontos de vitória. Precisa de 2 clareiras de coelho. Não, não tem. Só tem... Eu tenho 2 de raposa e uma de rato. Não, não dá. Daria para construir isso aqui. Não, não vou fazer, vou craftar nada não. Mobilizar. Adiciona cartas da sua mão aos seus suportes. Vamos colocar essas. Vamos colocar essas 2 cartas aí. Beleza. Lembrando, colocando a carta aqui em suporte, a gente só pode usar o animal para poder fazer as ações aí que eu disse, né? Para ajudar a construir o clearing aí, tá? Ajudar a construir as coisas na clareira. Eu peço desculpa aí se eu tiver, tipo, meio que embananado aí com as regras aí, mas esse jogo é bastante complicado mesmo, tá? Então tá. E a gente pode treinar, só que a gente só pode treinar se tiver base. Como não é esse o caso, para a gente construir base a gente vai conseguir construir só no segundo turno, né, que é aqui na fase da revolta. Então não tem como a gente treinar tropas nesse turno. Evening. As operações militares, não vai dar pra gente fazer que a gente não tem oficiais, então não vai dar pra gente fazer porra nenhuma. E por último, a gente vai tirar uma carta de acordo com o bônus de tirar carta, uma carta mais os bônus de tirar carta que a gente tiver. Os bônus de tirar carta a gente descobre aqui, ó, construindo bases. Então a gente vai comprar uma carta só aí pro próximo turno. Fechou. Então acabou aqui a fase aqui da aliança. Agora a gente vai na fase do vagabundo. Aqui, vamos lá.
Aqui a gente pode dar refresh em 3 itens. Como que funciona isso? Cada vez que a gente usar o item, desses 3 aqui, para a gente andar a gente tem que usar a bota, para a gente batalhar a gente tem que usar a espada, para usar, explorar e tal, a gente tem que usar a tocha. E a gente vai poder usar de novo se a gente tomar o chá. Então, como que funciona? A gente pode dar refresh em até 3 itens no início. Adicionalmente, mais 2 itens por chá que a gente tiver ali em cima, tá? Então, por exemplo, esses 3 itens aqui a gente não vai precisar usar aquele chá lá em cima não, porque no início de cada turno a gente vai poder usar eles de novo. Mas à medida que a gente for pegando o item, a gente vai ter que beber o chá ali para poder fazer as ações, as outras ações que a gente for pegar. Então, a gente pode gastar uma bota para se mover. A gente pode, é o único que pode andar na floresta, é o vagabundo. A gente pode usar a espada para batalhar. A gente pode usar a tocha para explorar. Então, explorar é pegar um item que tiver na ruína aí, tá? E a gente pode usar qualquer um item para fazer a ação de Aid, que é dar uma carta da clareira que bate com a clareira que você tiver para pegar um item do personagem. Por exemplo, vamos supor que acho que um cara construiu, foi o gato. O gato construiu a bota. Por exemplo, para mim pegar essa bota do gato, eu teria que ir numa clareira que está o gato, tá? Dar uma carta para o gato de rato, se eu tivesse aqui com o vagabundo aqui, por exemplo, dar uma carta para o gato de rato. Deixa eu ver se eu tenho as cartas que ele pegou ali do início. Então eu daria essa carta aqui pro gato e pegaria a bota para mim, tá? Para mim poder ter mais movimentos. Então funciona mais ou menos assim essa ação de AID, tá? Quest, tá? Eu acredito que essa quest é da expansão, não tenho certeza, mas enfim, você pode gastar qualquer uma carta, deixa eu ver aqui, você para pegar essa quest aqui você tem que virar 2 espadas para pegar a quest. Então você tem que gastar os recursos que estão falando ali na quest para você conseguir pegar ela, tá? Você pode gastar o token da besta aqui para poder, sem batalhar, remover um token de guerreiro de uma pessoa. Quando você faz isso, você fica hostil com a facção que você removeu o guerreiro, só que você ganha um ponto de vitória por guerreiro que você remover daquela facção, tá? Você pode gastar um token de martelo para reparar ou criar itens, tá? Quando criar, todos hammers tem que bater com a clareira. Ah, tá. Beleza. Se você for criar esse item aqui, por exemplo, você tem que estar na clareira do coelho. É isso aí que quer dizer. Fechou. Então, o que a gente faria aqui com esse doidinho aqui? A gente andaria uma casinha, a gente estaria aqui no mato. E a gente pode ir para uma clareira.
O vagabundo é a única facção que pode passar por lugares que estão dominados por outros jogadores, tá? Outros jogadores eles têm que pedir permissão para passar, vamos supor que esse jogador aqui queira chegar até aqui, ele, ó, deixa eu passar por aqui, o jogador não, você tem que batalhar, aí vai ter que batalhar. Então, o vagabundo é o único que consegue passar tacando foda-se em todo mundo. Então a gente vai gastar um para andar ali e a gente vai gastar o segundo aqui para poder explorar essa caverna aí. E a gente vai ganhar uma botinha. Quando você pega um item, ele vem para sua sacola, só que ele vem já usado, né? Então no próximo turno a gente pode dar refresh para caminhar 2 vezes ali. Então beleza, a gente explorou ali aquela ruína ali. Então ok. A gente não vai fazer mais nada aqui, tá? Na parte da evening, né? A gente vai descansar. Se a gente tiver uma floresta, a gente vai dar repair em todos os itens. Como funciona a questão dos itens danificados? Se a gente tiver uma batalha, tá? E o cara... A gente iniciou uma batalha. A gente vai pegar o maior resultado pra gente e vai... O menor resultado eles vão bater na gente, né? Então a gente pode jogar a batalha de acordo com as espadas que a gente tem. Igual isso que ele pode jogar uma rodada de dados porque ele tem uma espada só. Quando o cara bate, você tem que escolher qualquer um dos seus itens para danificar. Então vamos supor que o cara bateu 2 em você. Você vai dar dano nesses 2 itens. E não vai dar para você batalhar aí novamente. No início da sua fase, se você tiver em uma clareira, você vai dar refresh só nesses 2 itens aqui, porque esses aqui estão da margem até que você consiga repará-los, tá? Então, ok, se você tiver na floresta, você vai reparar todos os itens. Se tiver na clareira, não vai dar porra nenhuma. Você vai comprar uma carta e adicionalmente uma carta para cada moeda que você tiver aqui. Então, ele não tem moeda, então ele vai comprar só uma cartinha ali. Vai adicionar na mão dele ali. A gente vai descartar para ficar com um máximo de 5 cartas na mão, beleza? A gente tá com 4 cartas, tá bom. E a gente vai remover itens da sacola para ficar com no mínimo 6. Então a gente tem 4, tá tranquilo. A gente vai adicionar 2 itens na sacola por cada sacola que a gente tiver aqui, tá? Então a gente terminou o turno do vagabundo, volta lá para o turno do gato e vai assim até alcançar uma das condições de vitória, que é ou 30, ou se o cara tiver com 10 pontos de vitória, ele pode mudar as condições de vitória dele jogando uma carta dessa aqui. Aqui na ficha do vagabundo tem a questão do seu relacionamento com as outras facções. Então toda vez que você comprar um item lá da mão do cara lá e dar uma carta para ele, você vai melhorar seu relacionamento com aquela facção, podendo ficar até aliados. Então quando você está aliado da facção, quando você vai fazer sua ação de movimento, por exemplo, você pode levar os guerreiros daquela facção com você. Você vai tipo, mobilizar eles para ir com você. A quantidade que você quiser levar para outro espaço, você pode iniciar uma batalha, tá? Então, ao invés de você dar damage nos seus itens, você vai dar damage, você vai matar as tropas do cara que você levou lá.
se você quiser. Ou pode dar mais dos seus itens também. Outra coisa importante é o seguinte, o dano máximo que o jogador pode dar na batalha é 3 ali de exército com exército. Então, por exemplo, vamos supor que o vagabundo ele levou esse exército, então ele tirou 3 no dado. Então ele pode dar 3 de dano e adicionar as espadas dele para poder causar mais dano. Tá? Então ele poderia dar mais dano do que 3, tá? O vagabundo. Se você tiver com a facção em hostil, quando você for passar por algum lugar hostil, você ao invés de gastar uma bota para andar para lá, você tem que gastar 2 botas para andar para o lugar hostil, tá? E acredito que é isso, cara. Se eu lembrar de alguma coisa aí que faltou de informação do jogo, adicione aí nos comentários ou faço algum outro vídeo aí para poder falar. Mas o jogo basicamente ele funciona dessa maneira. Jogo muito legal esse aí, acho que compensa. O do gato aqui, quando ele faz a ação de recrutar, ele vai recrutar uma tropa para cada token desse de recrutamento que ele tiver no mapa, tá? Para cada token de recrutamento que ele tem no mapa, ele vai recrutar uma tropa, tá? Então ele faz a manutenção do exército dele bem rápido. Acredito que é só. Depois eu faço um vídeo aí para falar das facções aí da expansão, tipo essa aqui, por exemplo, aqui. Agradeço aí por assistir o vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no canal para dar uma motivada. E é isso aí, bom jogo. Valeu, falou.